Túnel do Medo. Tentei me lembrar de todas as pregações que ouvi sobre o inferno, mas confesso que nada do que escutei compara-se com as coisas tão terríveis que o Senhor me mostrou. O inferno é infinitamente pior do que qualquer coisa que possamos pensar ou imaginar. Me dói tanto saber que as almas que estão agora no inferno permanecerão lá para sempre. Não há como sair. Estou determinada a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para salvar daqueles horrores as almas que encontrar no meu caminho. Devo pregar o Evangelho a todos, porque o inferno é um lugar assustador, e este relato é totalmente verdadeiro. Você entende o que eu estou dizendo? Se os pecadores não se arrependerem e passarem a acreditar no Evangelho, eles certamente acabarão ali. Creia no Senhor Jesus Cristo e peça para que Ele o salve do pecado. Consulte os capítulos 3 e 14 do Evangelho de João. E, por favor, me ouça com toda a atenção, para que você possa entender mais sobre o inferno e o mundo vindouro. Me ouça e ore para que Jesus entre no seu coração e lave os seus pecados antes que seja tarde demais. Jesus e eu caminhamos pelo inferno. O caminho era seco, rachado, queimado. O solo era árido. Eu olhei para baixo e vi as fileiras de buracos que iam tão longe quanto a vista podia alcançar. Estava muito cansada. O meu coração e até o meu próprio espírito estavam fracos demais por tudo o que eu havia visto e escutado e por saber que ainda havia mais para vir. Eu só conseguia pedir a Jesus que me desse forças para continuar. Eu caminhava logo atrás dele. Estava cheia de tristeza com todas as coisas horríveis que tinha visto. Ficava imaginando se o mundo iria acreditar em mim. Olhei à minha esquerda, à minha direita e atrás de mim. E só enxergava buracos de fogo que iam tão longe quanto se podia enxergar. Eu estava cercada pelo fogo, pelas chamas e pelas almas queimando. Gritei de puro terror. O horror e a realidade do que eu estava vendo eram maior do que eu podia suportar. Ó terra, arrependa-se! Meu espírito era sacudido pelos soluços enquanto seguia os passos de Jesus. Imaginava o que vinha pela frente. Pensava no que a minha família e os meus amigos estavam fazendo. Ah, como eu os amava! Lembro-me de como eu pequei antes de voltar para Jesus. E dei graças a Deus por ter voltado antes que fosse tarde demais. E então ouvi a voz de Jesus que me explicava. Vamos entrar agora no túnel que nos levará para as entranhas do inferno. O inferno tem a forma de um corpo humano, deitado no centro da terra. O corpo está deitado de costas, com os braços e as pernas esticados. Assim como eu tenho um corpo de crentes, o inferno também tem um corpo de pecado e morte. Assim como o corpo de Cristo é formado diariamente, o corpo do inferno também o é. No nosso caminho pelo túnel, passamos pelos buracos flamejantes e os choros e gemidos das almas perdidas ecoavam nos meus ouvidos. Alguns clamavam por Jesus quando o viam passar. Outros se esforçavam para sair dos buracos de fogo tentando alcançá-lo, mas não conseguiam. Era muito tarde, muito tarde. O meu coração gritava. Jesus mantinha uma expressão desolada enquanto caminhávamos. Eu me lembro de olhar para os buracos de fogo
e me recordar das inúmeras vezes que fizemos churrasco em nosso quintal e ficávamos olhando os carvões queimando em brasa depois de arderem por horas. Era muito parecido com o que eu estava vendo no inferno. Cheguei a me sentir grata por estar naquele túnel. Pensei que o túnel, com certeza, não poderia ser tão ruim quanto os buracos. Mas como estava enganada. Assim que entramos, comecei a ver cobras enormes, ratazanas e muitos espíritos malignos, todos fugindo da presença do Senhor. As serpentes sibilavam e os ratos guinchavam. Ouvi muitos sons diabólicos. Víboras e sombras negras nos cercavam. Jesus era a única luz que podia ser vista no túnel. Eu ficava o mais próximo dele que podia. Demônios e diabos circulavam por todos os lados da caverna e todos se dirigiam para algum lugar acima, fora do túnel. Mais tarde descobri que esses espíritos malignos estavam indo para a terra executar as ordens de Satanás. Sentindo que eu estava com muito medo daquele lugar escuro, sujo e úmido, Jesus pediu que eu não temesse, pois logo chegaríamos ao final daquele túnel, mas que era necessário que eu visse aquelas coisas. E mais uma vez pediu que o seguisse. Cobras gigantescas deslizavam por nós. Algumas tinham quase 1,5 metro de diâmetro e 8 metros de comprimento. Odores pesados, sujos, empesteavam o ar e os espíritos malignos estavam por toda parte. Jesus então me disse que logo chegaríamos às entranhas do inferno, uma parte do inferno com cerca de 28 quilômetros de altura e quase 5 quilômetros de extensão. Jesus me deu as medidas exatas. Farei o melhor que eu puder para relatar o que eu vi e ouvi. Farei isto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja feita a vontade de Deus. Eu sabia que Jesus estava me mostrando todas estas coisas para que eu pudesse advertir homens e mulheres a evitar o inferno a qualquer custo. Se você, que está me ouvindo agora, ainda não conhece Jesus, pare agora mesmo o que está fazendo. Se arrependa dos seus pecados e convide o Senhor a ser o seu Salvador.